Hi minasan, konnichiwa! Sejam muito bem-vindos ao canal da Escola de Língua Japonesa de Vargem Bonita. Meu nome é Sander e retornamos com o nosso especial da Copa do Mundo de 2026. Hoje vamos conhecer quem são e como se diz os nomes dos jogadores da seleção japonesa que vão disputar essa Copa. Será a oitava participação do Japão em Copa, tendo participado de todas desde a sua estreia em 1998. Tirando os países sede, o Japão foi a primeira seleção a conseguir a classificação para a Copa do Mundo de 2026, com ótima campanha nas eliminatórias asiáticas, e tendo tido ótimo desempenho contra seleções fortes durante o ciclo. A seleção japonesa será novamente comandada por Moriyasu Hajime, que está à frente da seleção pelo segundo ciclo completo, tendo assumido a seleção após a Copa de 2018. É um time que mantém uma espinha dorsal da última Copa. Dos 26 convocados, metade deles, 13, estavam na última Copa. Poderiam ter sido ainda mais que 13, pois jogadores que teriam vaga certa na seleção foram cortados por lesão, como Mitoma Kaoru do Brighton, Minamino Takumi do Mônaco e o capitão Endo Wataru do Liverpool, que foi cortado às vésperas da Copa, além de Morita Hidemasa do Sport de Portugal, que fez parte do ciclo, mas foi preterido pelo técnico na lista final. Para comparação, no elenco da Copa anterior, apenas 6 já tinham jogado Copa antes. Portanto, desta vez é uma seleção que chega com mais bagagem internacional, tanto em clubes quanto em seleção. Então vamos conhecer os jogadores que representarão o Japão na Copa de 2026. Lembrando que em japonês se fala primeiro o sobrenome e depois o nome. Portanto, Moriyasu é o sobrenome e Hajime é o nome, que é escrito literalmente apenas com um traço horizontal em japonês. Uma característica importante do Japão nessas eliminatórias foi ter sofrido apenas 3 gols no total dos 16 jogos disputados, uma média baixíssima de 0,18 gols sofridos por jogo. Isso começa com os goleiros. Filho de pai ganês e mãe japonesa, Suzuki Zion nasceu nos Estados Unidos, mas cresceu no Japão, onde se formou na base do Urawa Reds, profissionalizando-se aos 16 anos e sendo eleito o destaque jovem da J-League em 2021, aos 19 anos. O nome Zion é a pronúncia em inglês do nome da colina de Jerusalém, e em português é conhecida como Monte Sião. A palavra Sião significa fortaleza, o que é um ótimo nome para um goleiro. Após ter alguma participação na conquista continental de seu clube em 2022, transferiu-se em 2023 para o Centroiden da Bélgica, clube adquirido por uma empresa japonesa de comércio eletrônico, que atuou como uma porta de entrada e oportunidade de desenvolvimento para jogadores japoneses na Europa, devido à flexibilidade nas regras para estrangeiros na Liga Belga. Zion assumiu a titularidade tanto no clube belga, na vaga de seu veterano de seleção Daniel Schmidt, que havia defendido o Japão na Copa um ano antes, quanto na seleção principal, durante a Copa da Ásia de 2024. No mesmo ano, fez história ao tornar-se o primeiro goleiro japonês na Série A italiana, contratado pela Parma, onde tem se destacado e já tem sido especulado em grandes clubes da Europa. Apesar de um início de trajetória inseguro pelo Samurai Blue, o goleiro de 1,90 é hoje o titular inquestionável de Moriyasu. O Osako Keisuke também é estreante em Copa e deve ser a segunda opção para defender o gol japonês, após jogar em 4 dos 16 jogos das eliminatórias. Jogou apenas no futebol japonês, pelo Sanfrecce Hiroshima. Foi eleito para o time ideal do campeonato japonês em 2024 no vice-campeonato do Hiroshima e é conhecido pelo ótimo trabalho com os pés. Às vezes, os torcedores brincam com ele usando a frase Osako Hampanaite, algo como Osako é impressionante, que virou um meme se referindo a outro Osako, o atacante Osako Yuya, que representou a seleção nas Copas de 2014 e 2018. Hayakawa Tomoki deverá ser a terceira opção para defender o gol do Japão, sendo que todos os 3 goleiros serão estreantes em Copa. Começou na base do Yokohama F Marinos, mas não foi promovido de categoria e seguiu no futebol colegial, até chegar na Universidade Meiji, onde continuou jogando enquanto se formava em administração. Depois virou profissional pelo Kashima Antlers. Em 2023 assumiu a titularidade e continua sendo destaque, inclusive ganhando o prêmio de melhor jogador da J-League de 2025 no título do Kashima. Foi apenas o segundo goleiro da história a receber o prêmio de melhor jogador. Aliás, de todos os 26 convocados, apenas os 2 goleiros reservas ainda não têm experiência de jogar em times de fora do Japão. Na Copa passada eram 4 jogadores sem experiência internacional, o dobro. Passando agora para os zagueiros. É importante a profundidade de opções nesse setor, já que o Japão muitas vezes tem jogado em esquema com 3 zagueiros, e a seleção tem vários jogadores polivalentes que podem atuar em várias posições da defesa e como volantes. Aqui a seleção teve uma baixa importante, com ausência por lesão no joelho do canhoto Matida Koki, do Hoffenheim, da Alemanha. A média de altura do provável trio de zaga titular é de praticamente 1,88, o que pode ser importante para encarar seleções muito altas como a Suécia e, ironicamente, os Países Baixos. Takura Ko surgiu em seu time do coração, Kawasaki Frontale, onde pouco participou do time principal, mas fez parte do elenco que venceu a J-League em 2017. Na sequência, foi emprestado para o Vegalta Sendai,
onde pôde ganhar mais rodagem até assinar com o Manchester City da Inglaterra. Nunca chegou a atuar pelo City, sendo emprestado primeiramente para o Groningen dos Países Baixos, onde inclusive foi escolhido o melhor jogador do time, depois para o Schalke da Alemanha, sendo campeão da segunda divisão alemã. Passou então pelo Borussia Mönchengladbach, onde foi importante, mas sofreu com lesões e retornou para os Países Baixos, onde se tornou o primeiro japonês a jogar no Ajax e é titular, aproveitando bem suas características de boa saída de bola. Inclusive a seleção costuma construir a saída com ele, sendo o jogador japonês com mais passes nas eliminatórias. Vai para sua segunda Copa como um pilar defensivo e agora como capitão, assumindo a braçadeira depois do corte de Endo Wataru por lesão. Um jogo sério, muito forte nas disputas aéreas, boa velocidade dentro de jogo, o zagueiro, às vezes lateral direito, Tomiyasu Takehiro ou simplesmente Tomi, já causou impacto desde a sua chegada na Europa. Frequenta a seleção principal desde os 19 anos. Iniciou sua carreira no Avispa Fukuoka e depois se transferiu para o Sint-Truiden, da Bélgica, onde chegou a ser eleito o melhor jogador do time. Passou então pelo Bolonha da Itália, onde também se destacou, mas começou a sofrer com lesões, até chegar ao Arsenal da Inglaterra, onde começou muito bem, mas voltou a sofrer com muitas lesões nos anos seguintes. Chegou ano passado ao Ajax, onde é companheiro de Takura. Quando saudável, é uma referência na seleção e vai para sua segunda Copa. Um dos Ito da seleção, facilmente reconhecível pela marca clara na sobrancelha, Ito Hiroki é de Hamamatsu, cidade do Japão com muitos brasileiros, e quando pequeno jogava futsal e futebol na escolinha de um brasileiro, fazendo até um rápido estágio no Brasil, no Santos. É um jogador canhoto, alto, com 1,88, com bom passe e polivalente, que costuma atuar como zagueiro, mas também pode atuar como lateral esquerdo, que está tendo uma trajetória meteórica no futebol europeu. Jogando a segunda divisão japonesa com o Jubilee Wata, onde surgiu, foi emprestado para o Stuttgart da Alemanha. Surpreendeu, chegou ao time principal e conquistou espaço no time virando titular. Concorreu inclusive ao prêmio de novato do ano da Liga Alemã em 2022, quando participou de sua primeira Copa. E sua consistência o levou a se transferir para o poderoso Bayern Munique. Em suas 2 temporadas pelo Bayern, ganhou a Bundesliga 2 vezes, mas teve tempo de jogo limitado devido a uma sequência de lesões sofridas. Taniguchi Shogo jogou e se formou em Educação Física na Universidade de Tsukuba, onde ganhou o ouro nas Universiades de 2011, e depois construiu sua carreira profissional praticamente toda no Kawasaki Frontale, onde foi capitão e levantou muitos troféus nos seus 9 anos de time. Apenas após a Copa de 2022, já aos 31 anos de idade, saiu do Japão para atuar no Al Rayyan do Catar, e depois, aos 33 anos, se juntou à Legião Japonesa do Sint-Truiden da Bélgica na sua primeira experiência europeia. Na sua época de Kawasaki Frontale, o clube fez uma brincadeira de 1º de abril anunciando que Taniguchi estaria seguindo para uma carreira de ator, e estrelaria o dorama Detetive do Banho, fazendo uma brincadeira com o fato dos torcedores acharem que ele tem cara de ator de televisão. Vai para sua segunda Copa e fará aniversário no dia de uma das semifinais. Quem sabe teremos uma comemoração especial. Tanabe Tsuyoshi era um volante e lateral franzino de 1,60 jogando pela base do FC Tóquio, mas que não conseguiu ser promovido do Sub-15 para o Sub-18. Seguiu a carreira no futebol colegial quando teve um grande desenvolvimento físico, cresceu bastante e passou a jogar na zaga, desenvolvendo o jogo aéreo, que é uma grande característica do seu jogo. Saindo do futebol colegial, não recebeu propostas de times profissionais, e foi para a Universidade Chuo, onde cursou economia e seguiu seu desenvolvimento, mas continuou sem receber propostas de times da J-League. Até que no seu último ano na universidade, recebeu proposta para treinar justamente no FC Tóquio, clube que o dispensou na base e para onde tinha o objetivo de retornar. Quando finalmente estreou pelo time profissional do FC Tóquio, logo cavou seu lugar no time titular e teve destaque. Depois foi se aventurar na Bélgica, jogando pelo Kortrijk e depois pelo Gent, até chegar na última temporada ao Feyenoord dos Países Baixos, onde é companheiro de Ueda e foi um dos principais destaques da temporada no campeonato holandês, com seus agora 1,86, e vai para sua primeira Copa. Suzuki Junnosuke é um zagueiro destro que também pode atuar como volante. Sua posição de origem quando surgiu no Shonan Bellmare, e é o mais jovem dos defensores convocados, completará 23 anos durante a sua primeira Copa, após as quartas de final. Aliás, sua primeira experiência com a seleção foi apenas em junho de 2025, a um ano da Copa, já com a seleção principal sem ter jogado nas seleções de base. Na última temporada, se transferiu para Copenhagen da Dinamarca, onde já foi logo eleito como jogador do ano pela torcida do time. Seko Ayumu é um jogador destro ou estreante em Copa que pode atuar de zagueiro ou de volante. Talvez seja mais utilizado como volante, com o corte de Endo. Surgiu no Cerezo Osaka e foi eleito o jogador jovem do ano em 2020 na J-League. Depois transferiu para o tradicional Grasshopper da Suíça. Na última temporada, foi para o Le Havre da França, onde foi escolhido como jogador da temporada pela torcida.
Quando criança, ele começou a jogar futebol pois queria conseguir chutar a bola como o protagonista do anime Detetive Conan, e consegue dar um super chute numa bola de futebol para derrubar o criminoso para que possam capturá-lo. Agora vamos aos alas. O Japão costuma jogar com alas que atuam mais ofensivamente como pontas, do que como laterais mais defensivos, mas tem opções para se adaptar a diferentes propostas. Revelado pelo Gamba Osaka, Nakamura Keito é um habilidoso ponta destro que atua pela esquerda e que busca a finalização. Após passagens pelo futebol holandês, belga e austríaco, onde destacou pelo LASK, transferiu para o Stade Reims da França, onde atua bem, mas viu o time ser rebaixado. Apesar do rebaixamento, Nakamura permanece no clube pois os patrocinadores japoneses do time vetaram sua saída, recusando propostas de clubes como Villarreal e Besiktas. Estreante na grande vitrine da Copa, Nakamura pode ter uma ótima oportunidade de mostrar o seu futebol, principalmente devido às ausências de Mitoma Kaoru e Minami no Takumi, que seriam os donos da ponta esquerda. Nakamura explica que tem problemas com cãibras frequentes com a forte compressão dos meiões, que na França e na seleção não permitem que ele jogue com a meia cortada para aliviar a pressão. Assim, sua marca registrada é jogar com os meiões abaixados, embora ele desencoraje crianças a imitá-lo para garantir a proteção adequada contra lesões. Rowan Ritz é um meia canhoto versátil que costuma subir ao ataque pela direita carregando a bola em velocidade e partindo para cima nos dribles, e que também ajuda bastante a defesa. Surgiu no Gamba Osaka e então se transferiu para o Groningen dos Países Baixos, onde chegou a ser indicado como finalista do troféu Copa, a bola de ouro sub-21 em 2018, e se transferiu para o PSV com uma passagem pelo Arminia da Alemanha. Depois foi para o Ascente Freiburg, onde foi artilheiro do time em boa campanha, e mais recentemente chegou ao Frankfurt com boa participação. Foi uma espécie de super reserva na Copa passada, fazendo gols vindo do banco nas duas viradas históricas do Japão contra a Alemanha e a Espanha. Agora deve ser titular e assume a camisa 10 nessa segunda Copa. Gatomo Yuto é um lateral esquerdo lendário no Japão, na seleção desde 2008, logo que virou profissional enquanto se formava em Economia Política na Universidade Meiji. Se a seleção vai para sua 8ª participação em Copa, Nagatomo vai para sua 5ª, um recorde no Japão, o que o fará ser um dos poucos jogadores a usar um patch especial na manga de sua camisa na Copa. Beirando os 40 anos, é o segundo jogador com mais jogos disputados pela seleção japonesa, atrás apenas do já aposentado Endo Yasuhito. Se o Japão chegar à final da Copa com Nagatomo entrando em campo em todas as partidas, ele se tornará o recordista de jogos pelo Samurai Blue. Depois de surgir com destaque pelo FC Tóquio, foi seguir carreira na Europa, passando pelo Cesena e depois por muitos anos na Internazionale e também da Itália. Depois pelo Galatasaray, da Turquia, quando chegou a ser sondado pelo Vasco da Gama, e jogou pelo Olympique de Marseille, até retornar ao FC Tóquio em 2021. Apesar da vasta experiência europeia, é o único jogador de linha da seleção atual que está atuando no Japão. O vídeo de sua emoção em reação à convocação para sua 5ª Copa viralizou o mundo afora. E no embarque da seleção para a Copa, ele foi o foco de toda a atenção, pois apareceu usando uma faixa na cabeça escrito Tookon, espírito de luta. Ele, aliás, é conhecido como Dokodemo Nagatomo, Nagatomo em todo lugar, pois ele sempre está bem posicionado nas fotos do time e da seleção, em comemorações de gol, por exemplo. Fiquem de olho nele nas comemorações de gol do Japão nesta Copa. Desde a época de ensino médio, Maeda Daisen era conhecido por sua velocidade e por pressionar incansavelmente a defesa adversária, mas diziam que a pressão que ele causava não era como uma Ferrari barulhenta, mas como um carro híbrido silencioso que chega perto sem você perceber. Por conta dessa comparação, tinha o apelido de Prius. Começou no profissional no Matsumoto Yamaga e passou por alguns empréstimos, como pelo Marítimo de Portugal, até chegar ao Yokohama F. Marinos, onde continuou correndo muito mais do que todo mundo, se firmou e chegou à artilharia da J-League em 2021. Então retornou à Europa para jogar em um time recheado de japoneses do tradicional Celtic da Escócia. Desde então já venceu a Liga Escocesa 5 vezes, sendo crucial no título deste ano do Celtic, fazendo 9 gols nos últimos 7 jogos. Costuma ser ponta esquerda, mas pode atuar em qualquer posição do ataque e sempre pressionando com suas corridas. Ele costuma comemorar seus gols imitando o personagem infantil japonês Anpanman. Ele marcou o gol japonês nas 8ª contra a Croácia em 2022, mas não fez a sua comemoração característica. Mesmo não estando mais careca, será que dessa vez teremos o Anpanman na Copa? Na Copa passada, usou o sobrenome Maeda na camisa, mas dessa vez usará Daisen, assim como já faz no clube. Sugawara Yukinari, muitas vezes conhecido como Yuki, é um lateral direito polivalente de bom apoio para subidas ao ataque. Será sua primeira Copa e ele se inspira no zagueiro e capitão da seleção da Copa de 2022, Yoshida Maya. Inclusive teve seu jogo de despedida da seleção no último amistoso preparatório para esta Copa, e seguiu viagem junto da seleção, participando dos treinos como um jogador de apoio.
Sugawara se inspira tanto que se aconselhou e trilhou o mesmo caminho do início da carreira de Yoshida, iniciando no Nagoya Grampus, passando pelo Campeonato Inglês e chegando ao Southampton da Premier League inglesa. Na última temporada foi titular e destaque pelas assistências, jogando pelo Werder Bremen da Alemanha. Para os meias, começando pelos volantes. Revelado pelo Sagan Tosu, o meia-atacante Kamada Daichi ganhou experiência no Sint-Truiden antes de retornar e brilhar no Frankfurt, onde foi artilheiro do time na conquista da Liga Europa em 2022. Após passagem pela Lazio, chegou ao Crystal Palace, vencendo a Copa da Inglaterra, a Supercopa da Inglaterra e a Conference League, mais um título europeu. Titular na última Copa, Kamada disputará agora o seu segundo Mundial. Uma coincidência na carreira dele é sempre jogar em times representados por pássaros, o Yatagarasu da própria seleção, Kachigarasu do Sagan Tosu, os Canários do Sint-Truiden e as Águias do Frankfurt, Lazio e Crystal Palace. Não bastasse isso, seu irmão, Kamada Hiromu, iniciou no Fukushima United, que tem a Fênix como símbolo, e atualmente joga no Vegalta Sendai, que tem, adivinha só, uma águia no seu escudo. Após iniciar no Machida Zelvia, Sano Kaishi brilhou no Kashima Antlers, sendo eleito para o time ideal do campeonato japonês em 2023. Sua transferência para o Mainz, na Alemanha, conquistou o apelido de Iron Man pela extrema regularidade. Foi titular absoluto em suas 2 temporadas, jogando todos os minutos da campanha mais recente, sem ser substituído. Mesmo atuando como volante e figurando entre os líderes da Bundesliga em distância percorrida e principalmente na estatística de disputas vencidas, destacou-se pela disciplina, recebendo apenas um cartão amarelo em toda a temporada. Já devia ser titular, mas com a lesão e corte do capitão Endo Wataru, deverá ser peça importantíssima em sua primeira Copa. Uma curiosidade é que seu irmão mais novo, Sano Koudai, que também é meia, chegou a ser convocado durante as eliminatórias para esta Copa, mas acabou não integrando a lista final de Moriyasu. Eleito revelação da J-League em 2019 e integrante da seleção do campeonato em 2020 pelo Kawasaki Frontale, Tanaka Ao transferiu-se para o Fortuna Düsseldorf. Na Copa de 22 foi o melhor em campo e marcou o histórico gol da vitória sobre a Espanha, após a assistência de seu amigo de infância Mitoma. Em 2024 destacou-se no Leeds United, sendo campeão e o melhor jogador do time na segunda divisão inglesa, finalmente chegando a uma primeira divisão europeia. Seu nome, Ao, significa azul por conta de como estava o céu no dia em que nasceu, e assim ele parecia predestinado a ser um Samurai Blue. Sua segunda Copa vestirá a camisa 7, herdada justamente de Mitoma, que ficou de fora por lesão. Em uma das visitas que fez à península de Noto, região que foi atingida por um forte terremoto em 2024, estava ajudando a remover os produtos de uma loja de makie, uma laca tradicional japonesa, que havia sido completamente destruída. Tanaka ficou impressionado com a arte e encomendou caneleiras especiais para usar na Copa, decoradas com makie, trazendo as figuras do Yatagarasu, o corvo de 3 pernas da mitologia japonesa, que mostra o caminho certo e é o símbolo da seleção de futebol, e da Fênix, simbolizando a reconstrução da região que foi destruída. Se a defesa sofreu apenas 3 gols nas eliminatórias, o ataque também vem produzindo muito bem. 54 gols em 16 jogos, incrível média superior a 3.3 gols por jogo. Suzuki é o segundo sobrenome mais comum no Japão e é o mais comum da atual seleção. O terceiro Suzuki dessa seleção, Suzuki Yuito, é um meio-atacante destro que conduz bem a bola em velocidade e tem facilidade em criar chances de gol. Suzuki iniciou a carreira no Shimizu S-Pulse. Depois teve uma passagem no Strasbourg da França e chegou ao Brøndby da Dinamarca, onde teve grande destaque. Com isso, em 2025, se transferiu para o Freiburg da Alemanha. Foi um dos destaques da última temporada do Freiburg que chegou à final da Liga Europa, mas não chegou a participar da final. Parecia ter perdido a chance de disputar sua primeira Copa ao quebrar a clavícula e passar por cirurgia, faltando praticamente um mês para a Copa. Mesmo assim, foi convocado e se recuperou para a Copa. Atua do meio para frente, frequentemente como ponta direita. Ao ser o mais jovem japonês na Copa anterior, o veterano de 25 anos chega para o seu segundo Mundial como principal nome do Japão, especialmente diante das ausências de Mitoma e Minamino tendo sido o maior criador de chances de gol do Japão nas eliminatórias. Revelado pela base do Barcelona, devido a questões de transferências internacionais de menores de idade, retornou ao Japão aos 15 anos para profissionalizar-se no UFC Tóquio, com passagens no Yokohama F. Marinos. Completou 18 anos, assinou com o Real Madrid, passando por diversos empréstimos pela falta de espaço para jogadores estrangeiros no time, até se transferir em definitivo para a Real Sociedad, onde ganhou a Copa del Rey nessa temporada. Na seleção, adota o sobrenome Kubo na camisa, diferente do Take pelo qual é conhecido no clube. Aliás, às vezes ele comemora fazendo uma letra K com as mãos,
Mas apesar de parecer óbvio que seria a inicial de Kubo, é na verdade uma homenagem ao amigo e também jogador Yamada Kota, cujo aniversário é 10 de julho, durante as quartas de final. Fica a dica para Kubo fazer essa homenagem na Copa. Ueda Ayase estreou na seleção principal na Copa América de 2019, ainda como atleta universitário pela Universidade Hosei, onde estudou Ciência da Saúde Esportiva. Após profissionalizar-se no Kashima Antlers e brilhar como artilheiro no Japão, transferiu-se para o Cercle Brugge, na Bélgica, onde também se destacou. Após a Copa de 2022, transferiu-se daquele foi artilheiro disparado, adversário do Japão logo na estreia, conhece bem o Ueda. No clube e na seleção com o primeiro nome, Ayase, na camisa, ele é o maior goleador da seleção neste último ciclo de Copa. Após pouco ter participado na última Copa, Ueda chega à sua segunda Copa como centroavante titular e a principal esperança de gols no Japão. Quem sabe veremos a sua comemoração de juntar as mãos e fechar os olhos como se estivesse rezando. Agora o outro Itō da seleção, apesar de serem sobrenomes diferentes escritos em japonês, que apenas têm a mesma pronúncia. O veloz Itō Junya, apelidado de Inazuma, o relâmpago, é um ponta-direita, mas que também pode ganhar a posição na esquerda devido aos desfalques, que surgiu no Vantfore Kofu, que teve destaque no Kashiwa Reysol antes de se transferir para o Genk da Bélgica, onde teve destaque e foi então para o Stade de Reims da França. Em 2025, chegou a ser veiculada notícia de interesse do Botafogo por Itō, para a disputa da Copa do Mundo de Clubes, mas o negócio não se concretizou. Como esperado da sua principal característica, foi o líder em assistências da seleção japonesa nas eliminatórias com 10. Considerando que o veterano jogou apenas 395 minutos das eliminatórias, geralmente vindo do banco, seria uma média de uma assistência a cada incríveis 40 minutos. Vai para sua terceira Copa e pode ser muito importante para a criação de chances na ausência de Mitoma. Que é um centroavante que começou no profissional no Júbilo Iwata e sempre foi muito promissor. Tem passagens para pegar experiência pelo Mito Hollyhock e pelo Yokohama FC, onde foi artilheiro do campeonato e eleito o melhor jogador da segunda divisão japonesa em 22, no ano da última Copa. Ao se despedir dos gramados japoneses em 2023, em discurso aos torcedores no estádio, fez fortes declarações dizendo que retornaria com a bandeira do Japão e seria ele a marcar gol na próxima Copa. Transferiu então para o NEC Nijmegen dos Países Baixos, onde se firmou como principal opção de centroavante do time. Já no ano seguinte, 2024, vestiu a camisa da seleção e teve uma participação excelente nas eliminatórias para a Copa, sendo vice-artilheiro japonês com 6 gols em 8 participações, incluindo o gol da importante vitória contra a Arábia Saudita. Quando discursou, parecia algo um tanto distante, já que estava saindo da segunda divisão do Japão e estava longe da seleção há alguns anos. Tinha sido chamado para a seleção sub-24 nas Olimpíadas de Tóquio, por exemplo. Mas a primeira parte da sua profecia ele já cumpriu, de voltar a vestir a camisa do Japão. Após ter ajudado o Japão a conquistar a vaga na Copa, nunca esteve tão perto de terminar de cumprir a sua profecia. Tino Shuto é um atacante predestinado, pois seu nome, Shuto, tem a mesma pronúncia da palavra que significa chutar uma bola. É um centroavante versátil que começou no Yokohama F. Marinos, rodou nas divisões menores com Giravanski Takyushu, até chegar ao Shonan Bellmare. Foi o grande destaque e vice-artilheiro da J-League em 22. Quando o lateral Nakayama Yuta se lesionou às vésperas da Copa de 22, Matino foi chamado de última hora para o lugar dele, mas não chegou a entrar em campo. Depois da Copa, foi jogar na Alemanha, primeiro no Holstein Kiel, e atualmente está no Borussia Mönchengladbach, onde costuma vir do banco para impactar o jogo. Matino é conhecido por comemorar seus gols fazendo uma pose de ninja, para homenagear sua cidade natal, Iga, famosa por sua rica história com ninjas. Uma estranha coincidência, da mesma forma que na Copa de 2022, Matino foi novamente o último convocado do Japão, desta vez escolhido para o lugar do capitão Endo Wataru, cortado por lesão. Shiogai Kento estudava Ciências Políticas na Universidade de Keio, onde jogava na terceira divisão universitária da região de Kanto, quando no começo de 2024 assinou um contrato para poder jogar no Yokohama F. Marinos da J-League, enquanto continuava os estudos. No meio do mesmo ano, foi artilheiro do tradicional torneio de seleções de base com o Japão em Toulon, e acabou tendo que largar a faculdade, pois já assinou com o NEC Nijmegen dos Países Baixos, para ser companheiro de equipe de Ogawa Koki e também de Sano Kodai, o irmão de Sano Kaishi. Ao fim da temporada, estava para se transferir para o Red Bull Salzburg da Áustria, mas foi reprovado no exame médico devido a uma lesão e a contratação não se concretizou. Acabou se transferido este ano para o Wolfsburg da Alemanha, onde está atualmente, junto com Goto Keisuke, que são os dois dessa seleção nascidos em 2005, chegando como apostas com 21 anos à Copa e sendo os mais novos do grupo. Mudou o penteado para a Copa do Mundo se inspirando no personagem Miyagi Ryota, do clássico anime de basquete Slam Dunk.
Gotou Keisuke é mais um que iniciou no Jubilo Iwata e depois foi se aventurar na Bélgica, ficando as primeiras temporadas no time de base ligado ao Anderlecht, até chegar ao time principal e depois se juntar à legião japonesa no Sintralden. O centroavante teve boa temporada, sendo líder de gols e de assistências do Sintralden na campanha de terceiro lugar da Liga Belga, e já está acertado com o Freiburg da Alemanha para depois da Copa. Gotou é o caçulo dessa seleção, terá recém-completados 21 anos no início da competição. Um atacante com habilidade e boa finalização que pode trazer algo diferente para o jogo do Japão, como reter a posse de bola no ataque e levar perigo com bolas aéreas, com seus 1,91 de altura. É o mais alto do time, mais até que os goleiros. Quem sabe seu primeiro gol pela seleção possa sair nessa Copa. Agora você conhece melhor o Samurai Blue da Copa de 2026 para poder torcer ainda mais. Este vídeo fica por aqui, mas você pode ver também os vídeos que temos sobre a história e curiosidades da seleção japonesa e de como torcer para a seleção. Se você gostou, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos lançamentos dos nossos conteúdos de curiosidades da língua e cultura japonesa diretamente para você. Muito obrigado pela companhia, boa Copa E até a próxima. Tchau!